Amém, irmãos? Vamos abrir em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Só para contextualizar as irmãs, né, que estão aqui. A gente está fazendo um estudo em cima de Mateus. Chegamos no capítulo 22 e estamos estudando a parábola das bodas, que começa aqui no versículo 1, né? De Mateus 22. Obrigado. Na minha igreja a gente está no 23. Amém. Olha só. Então a irmã vai ajudar a gente nessa noite, né? Mas começaram desde o início de Mateus? Sim, o pastor. Amém. Glórias ao Senhor. Amém? Tá vendo? No local certo. Louvado seja o Senhor. Então a gente... Então, Mateus tem quase 2 anos. Ainda estamos no capítulo 22. Então nós vimos aqui que o Senhor está nos seus últimos dias antes da sua crucificação. Ele vem confrontando as autoridades judaicas e ele profere essas 3 parábolas, mostrando a condição, né? Em que condição essas autoridades e esse povo se encontravam. Mas como o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, Ele ainda continua tentando convencer aquelas autoridades de que Ele era o Cristo, né? Ele é o Cristo. E o Senhor vai continuar nesse trabalho com o povo judeu, porque essas parábolas, no caso, essa parábola em particular, do capítulo 22, a parábola das bodas, metade dela se refere aos judeus. E a outra metade se refere a nós, né? Nós encerramos na semana passada a metade que se refere aos judeus e vamos entrar hoje na metade que se refere aos gentios, que se refere a nós. Mas apesar disso, o Senhor ele insistiu com o povo judeu até o ano 70 depois de Cristo. Porque foi ali que se cumpre o que está no versículo 7 do capítulo 22. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Esse versículo se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Então, até o ano 70, irmãos, depois de Cristo, mesmo Cristo tendo sido crucificado pelos judeus, tendo sido entregue pelos judeus, ainda havia esperança para a nação judaica como nação. Então o Senhor ele perseverou, insistiu com o povo judeu até o ano 70, irmãos. Mesmo depois do povo ter crucificado, ter entregue, o povo continua insistindo com quem? Com seus servos. Paulo, Estevão, Pedro continuaram pregando para os judeus. Porque o Senhor veio para quem? Para os seus, para o seu povo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E para finalizar essa parte dos judeus e entrarmos na parte dos gentios, vamos ler só um versículo, irmãos. Está lá em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Fala assim, é o discurso de Pedro no templo, né? E esse discurso de Pedro era justamente para os judeus, para aqueles que eram do seu próprio povo, né? E como que ele fala no versículo 19, irmãos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Se nós prestarmos atenção nesse versículo, irmãos, quem foi que entregou Jesus para ser crucificado? Foi o próprio povo judeu, né? O próprio povo judeu entregou Cristo na mão dos gentios, dos romanos, para que o Senhor fosse morto, porque eles não receberam o Senhor. Mas esse mesmo sangue que eles derramaram, que os judeus derramaram, esse mesmo sangue, eles deveriam confiar
para que os seus pecados fossem perdoados. Os irmãos estão vendo a maravilha desse cenário, irmãos, desse quadro. O sangue que eles mesmos derramaram com as suas próprias mãos, entregando ao Senhor, esse mesmo sangue era capaz de lhes perdoar os pecados. Então nós vemos aqui a misericórdia do Senhor. Vocês derramaram meu sangue, mas é esse meu sangue que vocês derramaram que vai perdoar o pecado de vocês mesmos. Isso aqui, irmãos, não é outra geração. Não é alguém que não viu o Senhor. Mas são as mesmas pessoas que derramaram o sangue inocente. O sangue do justo, o justo de Deus. E o Senhor ainda estava insistindo com eles, irmãos. Esse sangue que eles derramaram era capaz e era poderoso para que eles fossem perdoados, para que fossem perdoados os pecados deles. Então nós vemos a misericórdia do Senhor insistindo até aqui com eles. Mas como nós vemos lá em Mateus capítulo 22, o rei, irmãos, o rei se irou. Porque nós aprendemos lá em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios, o que fala em Coríntios? 1 Coríntios capítulo 13, irmãos. Eu vou abrir aqui, mas nem precisa, porque os irmãos sabem de cor. 1 Coríntios capítulo 13. O que acontece com o amor, irmãos? O amor, ele nunca acaba. Irmãos, o amor nunca acaba. Claro que esse amor aqui é o amor ágape, é o amor de Deus. Sandrinha, o amor nunca acaba. Mas sabia que o amor chega no limite? O amor, ele chega no limite, irmãos. O Senhor mesmo continuando amando, porque Deus é amor, ele tem outros atributos. Porque fala em Mateus capítulo 22 que o rei se irou, irmãos. O rei se irou. O rei nós sabemos quem é, né? Eu vou dar aqui em Mateus capítulo 22. O rei é o próprio Deus, que quis fazer bodas a seu filho. E esse rei aqui, ele se irou a tal ponto, irmãos, que ele exterminou aqueles assassinos. Mas como nós vamos conciliar 1 Coríntios capítulo 13, onde diz que o amor nunca acaba, com essa condição, com essa situação de Deus derramar a sua ira em cima do seu próprio povo, irmãos? Então, nós vemos que o amor, ele chega no limite, né? Porque de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele semeará. De Deus ninguém pode zombar, irmãos. A misericórdia de Deus não tem fim. É de eternidade a eternidade, irmãos. Mas como que os homens conseguem chegar a esse ponto com relação a Deus que ama infinitamente? Com relação a um Deus que o amor não acaba, irmãos. Eu já falei isso para os irmãos. O irmão Christian Shen, ele fala o seguinte: luz mais obediência gera o quê, irmãos? Irmãos, lembram dessa frase? Luz mais obediência gera mais luz, né? O Senhor, ele derrama a sua luz no nosso coração. Se nós formos obedientes a essa luz, o Senhor vai derramar mais luz no nosso coração. Mas o irmão fala o seguinte também: luz mais desobediência gera o quê? Trevas. Luz mais obediência gera luz. Luz mais obediência gera trevas. Luz mais desobediência gera trevas. E quem estava diante deles ali, irmãos? Era a luz do mundo. Era o próprio Filho de Deus derramando a luz dele para aquele povo. Mas o que aquele povo fazia com essa luz, irmãos? Rejeitava aquela luz, não queria se submeter à luz. Então o Senhor falou certa vez: se a luz que em ti há forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Então esse povo chegou a tal ponto que o Senhor teve que cortar relações com ele. E isso, irmãos, serve de exemplo para nós. Serve de exemplo para a sua igreja. Porque nós vamos continuar aqui na segunda parte, que agora chega até nós. Chegou até os gentios. Mas por que chegou até nós? Porque o povo judeu rejeitou. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 13.
Atos capítulo 13, versículo 46. Fala assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós, outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Até esse ponto, irmãos, os judeus estavam rejeitando a palavra da vida, o verbo da vida. Então o que Paulo e Barnabé falam? Vocês não querem, nós estamos insistindo, mas vocês não se consideraram dignos da palavra da vida eterna. Então o que Paulo e Barnabé fazem? Eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim não o determinou. Eis que te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, fizeram o que, irmãos? Alegraram-se, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Guarda isso aí, irmãos. Vamos voltar aqui para Mateus, capítulo 22. O que acontece quando os judeus rejeitam o convite? Versículo 8 do capítulo 22 de Mateus. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Amém, irmão? Amém. Amém. Porque isso é o que foi determinado para os gentios, para nós. Paulo e Barnabé falaram: vocês não querem? Nos voltamos para os gentios. E o evangelho chegou até nós, irmãos. Nós que não tínhamos templo, não tínhamos escritura, não tínhamos sacerdote, não tínhamos sacrifício, estávamos afastados da comunidade de Israel. O evangelho chegou até nós, irmãos. Mas chegou até nós porque o povo de Israel rejeitou. O povo de Israel não se achou digno de participar dessa festa das bodas do Cordeiro. Glórias ao Senhor, que Ele convidou quem, irmãos? Ele convidou um povo sem número. Daqui a pouco vai ter um casamento, né, irmãos? Mês que vem. Tem um certo número de convidados que é limite. Toda festa é isso, né, irmãos? Qualquer casamento, qualquer aniversário, as pessoas convidam um determinado número de pessoas, irmãos. Para essas bodas do Cordeiro, irmãos, não tem limite de convidados, irmãos. Porque o Senhor mandou: ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrardes, irmãos. Irmãos, não tem limite. Todos são convidados. Há lugar para todo mundo na mesa, irmãos. Há assento para todo mundo na mesa, irmãos. Não tem limite de convite. E sem acepção de pessoas, né? Sem acepção de pessoas. Não vai ter ninguém na porta barrando, irmãos. Ó, chegou até aqui, acabou. Vai ser entrada livre, irmãos. Para todos os quanto creram no Senhor, porque fala aqui que os gentios, eles ouvindo isso, eles se alegraram. Eles glorificaram a Deus. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, todos são convidados, irmãos. Ainda nos dias de hoje, irmãos, existem servos convidando para essas bodas. Porque o Senhor não iria adiar a sua festa de casamento, a festa de casamento do seu filho. Não é porque os convidados rejeitaram que o Senhor ia cancelar a festa. Não, eles não quiseram, então não vai ter festa nenhuma, não. A festa era para ser naquele momento. Mas a festa vai ter que acontecer. Se os convidados não foram dignos, o Senhor vai preparar convidados que sejam dignos.
para a sua festa, porque o Pai, o Rei, quer a sua festa repleta de convidados. Amém. Ele quer a sua festa cheia de convidados. Amém. Essa é a misericórdia do Senhor e esse é o amor do Senhor para com todos os homens, irmãos. Amém. Porque ainda hoje os judeus também são convidados para essa festa. Se o judeu individualmente crer em Cristo, ele também é um convidado para essa festa. Então todos são convidados. Mas lembrando, irmãos, o rei Ciro. O rei Ciro. Então, se ele cirou com um povo que era dele, irmãos, que era natural de Israel, quanto mais com um povo que foi enxertado na oliveira, que somos nós gentios, irmãos. Quanto cuidado que nós temos que ter, irmãos. Temer o Senhor, porque o amor dele não acaba. As misericórdias dele são infinitas, irmãos. Mas nós temos que ver como nós caminhamos na presença do Senhor. Porque ele é um Deus santo. E ele exige de nós o que, irmãos? Ele exige santidade. Amém. Lá em Romanos, irmãos, capítulo 9, versículo 25. Romanos 9, 25. Fala o seguinte. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E em lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então nós não éramos povo, nós não éramos amados, nós estávamos distantes do Senhor. Mas o que o Senhor fez conosco, irmãos? O Senhor nos chamou. Amém. Um povo que não era povo. Nós não éramos amados. Mas aí o Senhor nos fez povo dele. Um povo exclusivamente dele. Para que nós pudéssemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Nós estávamos nas encruzilhadas, irmãos. Amém. Nós éramos aqueles que não tínhamos rumo. Aquela pessoa que fica na encruzilhada não tem destino, né? Fica ali perdendo tempo, não sabe o que faz, fica esperando alguém passar para fazer alguma coisa de mal, né? Nós éramos esses, mas o Senhor nos resgatou das trevas. Amém. E não só isso, Ele não só nos deu salvação, mas Ele nos convida para uma festa de casamento, irmão. Esse mistério, irmãos, eu não vou entrar aqui porque é um mistério grande de nós. Porque ao mesmo tempo que nós somos convidados para uma festa, pega esse mistério, irmãos. Ao mesmo tempo que nós somos convidados para a festa, nós somos aquele que vamos nos casar. Como pode isso, irmãos? Nós somos convidados para um banquete, para uma festa, e nós mesmos somos aqueles que vamos nos casar com o Senhor. É como se alguém, né, fizesse uma festa surpresa para sua noiva. Imagina um noivo fazendo uma festa surpresa para sua noiva, né? Aí ele prepara todo um esquema, conversa com a família, ó, vou fazer um casamento surpresa. Não é para ela saber. Não é para minha noiva saber. Então as pessoas armam um esquema, né? Não, vamos convidar ela para ir numa determinada festa de alguém. Então ela é convidada para uma festa. Mas quando essa noiva chega como convidada na festa, ela tem uma surpresa. É ela mesma que vai casar. E o vestido já está preparado. Aleluia. Está tudo preparado, irmãos. Amém. Irmãos, esse é um mistério grandioso. Que eu fiquei meditando nessas 3 semanas que eu estou compartilhando sobre essa parábola das bodas. Essas 3 semanas eu fiquei meditando. Ué, se nós somos convidados, quem é que vai se casar? Quem vai se casar se nós estamos sendo convidados para uma festa? Estamos sentados ali para ter um banquete. Irmão, esse mistério é muito grande. Porque nós somos os convidados e somos a noiva do Cordeiro. Amém. E o vestido de noiva já está preparado, irmãos. Vamos tocar nessa questão, irmãos. Das vestes sendo preparadas para nós, irmãos.
Por que as vestes têm que estar preparadas para nós, irmãos? Porque senão não vai entrar na festa. Sem as vestes. Porque um rei se irou. Lembra que um rei se irou? Então, o rei mandou convidar tudo quanto é gente. E a sala do banquete estava cheia, irmãos. Mas aí o Senhor, o rei, veio fazer uma inspeção. Vamos lá ver quem são esses convidados. Porque o convidado, ele vai se casar também, ele é a noiva. Voltando aqui a Mateus, irmãos. Versículo 11. Capítulo 22. Capítulo 22, versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, uma festa está sendo preparada. Mas acontece algo inusitado nessa festa. Eu não sei como, e eu não sei explicar, me perdoem, como que o Penetra conseguiu entrar nessa festa, irmão? Como que o Penetra conseguiu entrar nessa festa, Marquinhos? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar como esse homem aqui, esse camarada, conseguiu entrar nessa festa. Mas ele estava lá. E isso serve de ensinamento para nós. Porque o Senhor quer nos mostrar algo com essa figura de alguém que estava ali, mas estava sem veste nupcial. Mas ele estava lá, no banquete. O Senhor percebeu porque os serventes que estavam ali, que são os anjos, não perceberam, porque o Senhor, ele se serve dos seus anjos para que o seu propósito seja cumprido, né? Primeiro ele se serviu dos servos, os homens, os profetas, os apóstolos, os pregadores, para convidar os convidados, né? Mas quando os convidados estão na festa, agora já não é mais com os profetas, com os pastores, com os pregadores, com os apóstolos, agora é com os anjos. Porque a palavra que está escrita aqui, irmãos, no versículo 13, então ordenou o rei aos serventes. Esses serventes aqui já não são os servos do início da parábola. Esses serventes aqui são os anjos. Então, em algum ponto, Marquinhos, os anjos deram uma falhada aí. Deixaram entrar alguém que não deveria estar lá, né? Perfeito é só Deus, irmãos. Os anjos não são perfeitos, né? Possa ser, estamos aqui especulando, que algum anjo deixou alguém entrar ali que não devia, né? Mas o Senhor foi passar uma inspeção. O que esse homem está fazendo aqui? Ele não tem vestes nupciais. Serventes, anjos, amarrai-o de mão e pés e lançai-o nas trevas exteriores. O que são, irmãos, as vestes nupciais? Então, vamos entrar no assunto agora das vestes. Porque não sei se os irmãos sabem, nós temos 3 vestes a serem vestidas em nós. Não é somente uma veste, são 3 vestimentas. Os irmãos conheciam isso? Não. São vestes espirituais. E não é uma só. São 3 que nós temos que nos vestir, irmãos. Então, lá em Lucas, capítulo 15, os irmãos conhecem a parábola do filho pródigo? Eu não vou ler a parábola toda, eu só quero pegar um versículo da parábola, porque quando aquele jovem, aquele filho se arrepende, o que ele faz? Ele vai correndo para o seu pai. O que o seu pai faz com o filho arrependido que vem correndo para o pai? Versículo 22. Lucas 15, 22. Pode ler, Marquinhos. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão
e sandália nos pés. Amém. Como é que o filho chegou até o pai? A gente sabe a condição dele. Ele estava entre porcos. Ele tinha vestes dignas? Ele não tinha vestes dignas. Mas quem foi que preparou as vestes para ele? Foi o pai. Isso fala da nossa salvação em Cristo, irmãos. Quando nós somos salvos, éramos pecadores e cremos no Senhor, o Pai nos prepara uma veste. Essa é a nossa salvação, que nós não fizemos nada, Malvino. A veste vem dele, ele preparou para nós. E o que ele faz? Ele manda nós nos vestirmos com a veste? Nem isso ele faz, irmãos. Nem o trabalho de pegar as vestes e nos vestir, nós temos. Por que ele falou aqui, Marquinhos? Vestiu. Ele mandou alguém vestir o filho. Alguém deve ter dado um banho no filho. Alguém preparou o filho. E alguém vestiu o filho com as vestes que o pai preparou para o filho. Essa é a nossa salvação que se dá no nosso espírito. Tudo vem do Senhor. Nós não fizemos nada. Nós estamos repetidamente falando isso aos domingos, né? Nós não precisamos fazer nada, irmãos, para que a nossa salvação chegue até nós. Nós somente fazemos o que esse filho fez. Corremos para o Pai. Cremos no Senhor. E o Senhor tem tudo preparado para nós, irmãos. O sacrifício já foi preparado. O cordeiro já foi imolado. As vestes já estão preparadas. E Ele mesmo vai nos vestir. Amém, irmãos? Amém. Essa é a primeira veste. Vamos lá, Zacarias, irmãos. Capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Fala assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Achou isso? Zacarias, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Sabemos que esse anjo do Senhor se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o anjo do Senhor. Mas Satanás estava à sua mão direita. Para quê, irmãos? Para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Não somos nós, irmãos, que fomos tirados do lamaçal? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Aleluia. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. O que o anjo falou, irmãos? Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tem feito que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então Josué, que é figura do perdido, do pecador, estava com trajes sujos, trajes que não eram dignas. Mas o Senhor mandou tirar a sua vestimenta, porque ele tirou a iniquidade e mandou vestir com trajes finos. Então esse é o trabalho do Senhor conosco, irmãos. Mas depois que Josué está vestido de trajes finos, o que o Senhor fala, ô Nélio? No versículo 7.
Ele já estava vestido com trajes finos, porque o Senhor lhe deu para vestir. Mas no versículo 7 fala o quê? Se andares. Ou seja, depois que o Senhor nos veste, nós temos um andar, irmãos. Quando o Senhor nos veste no Espírito, nós temos que andar de determinada forma diante do Senhor. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e darei livre acesso. Aleluia, Jesus. Então, todos que estavam aqui, nesse banquete das bodas, irmãos, tinham livre acesso. Por quê? Porque tinham sido vestidos com vestes especiais, mas tinha um ali que não tinha uma segunda veste. Agora vem a segunda veste, o assunto da segunda vestimenta. Porque quem crê no Senhor, todos têm a primeira vestimenta, irmãos. Todos são vestidos no Espírito, que é a salvação do Espírito. Mas existe uma segunda roupa. Vamos lá em Isaías, capítulo 61. Isaías 61. Versículo 10. 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Então o Senhor nos cobriu com vestes de salvação e nos envolveu, irmãos, com manto de justiça, a justiça do seu próprio Filho. Essa é a primeira vestimenta. Mas o versículo continua. Ele fala o seguinte: como o noivo que se adorna e como a noiva que se enfeita. Agora já não é mais ninguém que veste o noivo nem a noiva, irmão. Agora é o próprio noivo que se veste. É a própria noiva que se veste. A primeira vestimenta, alguém colocou em nós. Foi o próprio Senhor que preparou. Mas a segunda vestimenta, irmãos, somos nós que temos que nos vestir. A primeira vestimenta, o Senhor prepara a vestimenta e nos veste. A segunda vestimenta, o Senhor prepara ela, mas é nós que temos que nos vestir. Vamos ver isso lá em Apocalipse? Capítulo 19. Os irmãos estão compreendendo, irmãos, a ideia da vestimenta? 19, versículo 6. Primeira veste, espírito, quando a gente crê. A segunda, a alma, que fala do nosso caminhar, que fala do nosso andar. Depende de nós, já não é mais ele Sim. que vestir, isso não é batalhar. Então, Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, fala o seguinte: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Porque, irmãos, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então aqui, irmãos, a noiva, ela se veste. Já não é a primeira veste no Espírito. Já fala de algo mais. Já não é noiva, é esposa. Aqui é a noiva, é a esposa do Cordeiro, né? A esposa a si mesma já se ataviou. Mas por que ela já se ataviou? Como que ela se ataviou? É o próximo versículo. Pois lhe foi dado. Não foi ela que arrumou a roupa, não foi ela que foi na costureira, não foi ela que foi no site da internet buscar a melhor roupa. Lhe foi dado, irmãos. O que é isso, lhe foi dado? É graça. Amém. É a graça que nos capacita, irmãos.
É a graça que nos constrange. É a graça, irmãos, que nos leva a andarmos diante do Senhor. Amém. Não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto, não é a nossa vontade. Não somos nós que vamos coser a roupa. TT já costurou muito, né, TT? Ou não? TT é mais de coser, no sentido com Z, né? Coser com Z, não coser com S, né? Mas minha mãe já costurou muito, até eu sei costurar um pouquinho, né? Eu conquistei minha esposa assim, né? Costurando, não sei se você não sabe, né? A calça dela estava rasgada, eu fui lá e não só costurei, mas fiz uma borboleta na costura. Aí, né? Aí a Bárbara ficou como? Eu não, né? Eu tava conquistando, né? De lá pra cá eu não costurei mais nada, irmão. Foi só lá. Acabei de falar que mal sabia você lembra? Agora eu vou pagar a pizza, nunca mais vai. Me empenhei, né? Me empenhei. Não lembra não? Uma calça jeans? Eu lembro que você comentou que ele tinha costurado. Cara, você não estava entendendo o assunto ainda não. Então, irmãos, no versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se com linho finíssimo, resplandecente e puro. Mas o que é o linho finíssimo, Marcos? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então já vem um caminhar, já vem um andar de modo digno depois que nós vestimos a primeira vestimenta. Né? Versículo 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, irmãos, lá em Mateus capítulo 22, versículo 12, tinha alguém que não tinha pego essa veste no cabide, que foi colocado pelo Senhor, alguém que não pegou essa veste e não se vestiu. Não quis ter o trabalho, né, Marquinhos? Para que eu vou negar a minha vida da alma? Esse mundo me dá tanto prazer. Né? Eu tenho tanto desfrute nesse mundo. Então teve alguém que estava vestido no espírito, mas não quis ter o trabalho de negar a sua vida da alma, se vestir com as vestes que o Senhor dá para nós nos vestirmos, e apareceu lá, só com a primeira veste, irmãos. Só com a primeira veste. Então o rei olhou, voltando lá para Mateus, amigo, e o Senhor ainda chama de amigo, né, irmãos? É verdade. É amigo. Não é alguém totalmente estranho, né? Como entraste aqui, não tendo veste no Como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Qual foi a resposta desse homem? sem palavras. E ele emudeceu. Irmão, diante do rei, não há justificativa. Diante do rei, ninguém vai dizer, mas foi porque isso, porque aquilo. Porque, irmãos, quem está diante dele é o rei. É o rei que vai casar o seu próprio filho, irmãos. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31, fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Isso, nosso Deus sendo amor, assim. Nosso Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E ele é justiça. Nós nunca podemos desconsiderar esse atributo do Senhor. Porque tem muitos cristãos hoje, irmãos, os irmãos conhecem o contexto que nós vivemos, que são cristãos, vestiram a primeira veste, mas vivem como ímpios. Vivem como se o seu Senhor não fosse voltar e passam a espancar os seus conservos. Então o que o rei fala para esse servo? Atai-o de mãos e pés. E faz o que com ele? Nossa, nas trevas exteriores. E lançai-o nas trevas exteriores. Então os anjos vão pegar essa pessoa que não era digna, mas era salvo, alguém que era salvo e continua sendo salvo, porque muitos falam que as trevas exteriores é a condenação eterna, é alguém que perdeu a salvação, mas os irmãos já sabem que a salvação não se perde,
Ninguém que é salvo no Senhor pode ser lançado eternamente no lago de fogo, irmãos. Porque ele já tem uma primeira veste no Espírito. Mas nós, como nós estamos vendo aos domingos, irmãos, Deus tem uma maneira de lidar com o pecado do seu povo. E na última reunião de domingo, nós vimos que a maneira do Senhor lidar com o pecado do seu povo é através da disciplina. Então, esse amigo aqui, ele vai sofrer uma disciplina, irmãos. Aonde que ele vai sofrer essa disciplina? Nas trevas exteriores. Ele não quis viver em trevas, irmãos. Ele não quis não aceitar a luz. Se em trevas que a pessoa quer viver, afastada da luz, é para lá que o Senhor vai enviar essa pessoa. Mas ela não vai ficar lá eternamente, irmãos. Ela vai sofrer uma disciplina dispensacional por um determinado período. Tem muito cristão que não entende isso, irmãos. Não compreende. Como assim? Como que alguém que é crente, que é salvo, que é filho, pode ser lançado nas trevas exteriores por um período? Tem muita gente que não consegue enxergar isso. Diz que é uma condenação eterna. Não, a pessoa perdeu a salvação. Né? Mas, irmãos, se nós formos ver lá em Mateus capítulo 5, no versículo a partir do 22, fala assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Então, entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. E essa prisão, irmãos, se refere ao que está escrito no final do versículo 22, ao inferno de fogo. Essa é a prisão, irmãos. E o Senhor fala aqui de irmãos, porque o Sermão do Monte foi proferido para irmãos, para aqueles que creem no Senhor. Mas o que fala o versículo 26? Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Tem uma condição de saída, né? Tem uma condição de saída. Tem um tempo de disciplina. Tem um tempo que a pessoa vai ficar ali sendo disciplinado, mas afinal sairá. Porque lá em Coríntios fala que alguns que não edificaram ouro, nem prata, nem pedras preciosas, mas madeiro, palha e feno, vão ser salvos, mas como que pelo fogo. Né? Eles vão perder algo, eles vão ser disciplinados em algo, mas no final serão salvos. Vão sofrer o dano da segunda morte. O que é sofrer o dano da segunda morte, irmãos? Podemos trazer como exemplo um seguro de carro, né? Todos aqui conhecem seguro de carro. O que é PT, irmãos? Perda total. Quando dá perda total, irmão, acabou, não tem jeito. É alguém que não é do Senhor, que é ímpio. É perda total, irmão. Vai sofrer eternamente no lago de fogo. E nunca mais sairá. Mas existe o dano, que não é perda total. O dano é uma coisa, perda total é outra, irmão. O dano dá para recuperar. Né? Pô, não foi perda total. Dá para recuperar. Mas tem que sofrer uma disciplina. O carro vai para o mecânico, vai trocar uma peça aqui, vai trocar ali, vai pintar e vai recuperar. Passar no maçarico. Vai passar no maçarico, né? Amassado. Vai sofrer alguma coisa.
Esse é o dano da segunda morte. É só o dano, não é perda total. Né? Mas, irmãos, no final, todos os crentes, todos os salvos estarão diante do Senhor. Porque existe uma terceira veste. E ainda bem que são 9:30 que dá para falar da terceira veste. Né? Existe uma terceira veste. A primeira é no espírito. Né? A segunda é na alma, que nós temos que nos vestir. No espírito nós não fazemos nada. Na alma nos é dado vestes e nós nos vestimos. E existe uma terceira veste, irmãos. Que terceira veste é essa? É o corpo. O nosso corpo também tem que ser revestido. Não só o nosso espírito e não só a nossa alma. Amém. Mas também o nosso corpo tem que ser vestido com vestes incorruptíveis. Né? Amém. Isso vai se dar quando, Marquinhos? No juízo final. No tribunal. Na ressurreição dos mortos? É na ressurreição dos mortos. Aqueles que morreram no Senhor receberão corpo incorruptível, ressurreto. Essa é uma terceira veste. Sim. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Em corpos incorruptíveis, irmãos. Então são 3 vestes que o cristão tem que se vestir. A primeira no espírito, a segunda na alma e a terceira no corpo. E tudo isso, irmãos, é preparado pelo Senhor. Mas como o Senhor quer o nosso amadurecimento, na primeira Ele nos veste. Na segunda, são os atos de justiça dos santos. Nós nos vestimos. Nós negamos a vida da nossa alma, irmãos. E aquilo que eu tenho ensinado lá em casa. Nós não temos vontade. Vai falar isso no mundo, irmãos. Que as pessoas não têm vontade. Vai falar isso lá fora. Que você não pode fazer o que você quer. Você tem que se submeter. Não é sua vontade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Irmãos, nós não temos vontade. Isso é algo difícil, irmãos. Isso não é algo fácil. Não é a nossa vontade, mas é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós fazemos a nossa vontade, irmãos, é só mazela, é só derrota. É só frustração. É só tristeza, irmãos. Mas quando nós fazemos a vontade dele e negamos a nossa, até no sofrimento nós nos alegramos. Amém. É tremendo, irmãos. Até no sofrimento nós nos alegramos. Porque o que, irmãos? Nós olhamos para a recompensa. Nós olhamos, irmãos, para a recompensa. Para finalizar, irmãos, vamos lá, Filipenses. Capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 8 e 9. Fala assim. Paulo falando, né? Sim. Ele falou sim. Ele não falou não. Ele falou sim. Deveras considero tudo como perda. Irmãos, é tudo. Não fica nada, irmãos. É tudo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Roberto, ele falou sim, Roberto. Sim. Deveras considero tudo, irmãos. Repetindo. Não fica nada. Não fica nada, irmãos. Considero tudo como perda. Por causa de quê que ele considerava tudo como perda? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como? Para o quê, irmãos? Para que possa ganhar. Para ganhar Cristo. E mais o quê? Tem um detalhe aí. Ganhar Cristo e mais o quê, irmãos?
e ser achado nele. Isso aqui é tremendo, irmãos. O que Paulo queria, irmãos? Paulo queria ser achado nele. E o que ele fazia para ser achado em Cristo? Ele considerava tudo como refúgio, como nada, irmãos. Porque ele queria ser achado em Cristo. Por que ele queria ser achado em Cristo, irmãos? Porque tinha uma recompensa. Porque tinha uma recompensa. É certinho, está 100%. Porque tinha uma recompensa. Vamos voltar ao contexto da parábola das bodas. Por que ele queria ser achado em Cristo? Porque aquele homem que não vestia vestes nupciais, ele não foi achado em Cristo. Ele não foi achado em Cristo. Uma coisa é Sandrinha aceitar Cristo. Cristo vem habitar em você. Amém. Outra coisa é você negar a sua vida da alma e você ser achado nele. É outra coisa. Uma coisa é Cristo em você. Outra coisa é você em Cristo. São coisas totalmente diferentes. Então o que Paulo buscava? Paulo já tinha Cristo. O Espírito já habitava nele. Mas ele queria ser achado em Cristo, irmãos. Se nós não vivemos buscando ser achado em Cristo, irmãos, pode ocorrer o que vai ocorrer com aquele homem. Ele estava crente, já estava com um garfo na mão, irmãos, e com a faca querendo cortar o pernil. Já estava preparado. Vem cá, você não. Você vai comer nada aqui, não. Você não vai se deliciar, não. Você não vai se deliciar. Tá até coceira na cabeça. Como você entrou aqui? TTT, gaguejou, não saiu nada. Pegue trevas exteriores. Disciplina. Correção, irmãos. Né? Então, que isso fale ao nosso coração, irmãos. Nós temos que buscar ser achado em Cristo. Como fazemos isso? Considerando tudo que esse mundo nos apresenta como refúgio, como esterco, como algo que não vale nada, irmãos. O que esse mundo nos apresenta não vale nada, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todo dia que nós acordamos, irmãos, o desejo tem que ser: hoje eu quero ser achado nele. Hoje eu quero ser achado nele. E Paulo esmurrava o próprio corpo. Irmãos, ele viu a recompensa. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e até o paraíso. E ele viu coisas inefáveis, coisas que não é digno ao homem proferir. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. Cristo fez a vontade do Pai. Paulo buscava imitar ele. Que nós sejamos imitadores, pelo menos de Paulo, irmãos. Pelo menos de Paulo, irmãos. Negando a nossa vida da alma. Tomando aquelas vestes que o Senhor preparou, que está no cabide, e nos vestindo com ela. Algo que Ele preparou para nós, irmãos. E tinha mais algo aqui a compartilhar, mas eu vou parar por aqui para deixar um tempo para os irmãos. Amém, irmãos? Então que o Senhor nos ganhe o nosso entendimento, ganhe o nosso coração, ganhe a nossa vontade, porque a mesa já está posta. O cordeiro já foi imolado. O Senhor quer encher aquela mesa de convidados, irmãos. Quem aqui se voluntaria para comparecer a essa festa? Amém. Quem aqui quer comparecer a essa festa, irmãos? Não é só salvação. Não é só livramento do inferno, irmãos. É uma festa. O Senhor não quer só te livrar do inferno. Ele quer te dar algo mais. Ele quer te dar recompensa. Ele quer se alegrar conosco. E nós com Ele, irmãos. É alegria eternamente, irmãos. Uma alegria que esse mundo não pode nos dar. Não troquemos a alegria do Senhor por algo, por uma promessa que esse mundo nos faz, irmãos. O que esse mundo nos dá é passageiro, irmãos. Tenhamos isso em nossa mente. Tenhamos isso em nossa consciência. Tudo que o mundo nos dá, a traça corrói. O ladrão rouba, quanto mais aqui no Rio de Janeiro.
Aí é que rouba mesmo. Guardemos o nosso tesouro no céu, irmãos. Onde a traça nem a ferrugem corroem. E onde o ladrão não mina e nem rouba. Sejamos inteligentes, sejamos sábios no Senhor. Né? Ele preparou um cofre do céu para nós. Está guardado. Deposita aqui, que aqui ninguém toma. E ele garante isso, é o próprio Deus que garante. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.